Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós somos gratos a Deus por nos reunirmos mais uma quarta-feira para cultuar ao nosso Deus e também podermos estudar a sua palavra diante desse assunto novo que a gente tem tratado algumas quartas-feiras. Salvo engano, essa é a terceira quarta-feira, onde a gente tem pensado junto sobre um tema que é extremamente importante para a vida da igreja e, de certa forma, revela, nos mostra a nossa identidade, né? A proposição da temática maior é por que nós somos presbiterianos? Por que nós somos chamados de presbiterianos? Nós vimos, no primeiro momento que tivemos juntos, pastor Fábio compartilhou conosco, trazendo uma introdução, né, mostrando para a gente o aspecto mais histórico, desde os primórdios, quando Deus levantou homens outrora, no passado, e que foram usados por Ele, ao ponto de que a mensagem do Evangelho, ela foi proclamada e chegou até os rincões do nosso país. Então a gente percebe, né, Deus na sua soberania conduzindo todas as coisas, o Evangelho sendo pregado, exaltado, e na história a gente vê Deus controlando todas as coisas. Na quarta-feira passada, nós iniciamos, né, o pastor Fábio, ele compartilhou conosco, um dos pontos importantes que assim a gente pode dizer que faz parte como base de sustentação daquilo que nós cremos em relação à nossa doutrina, que é relacionada aos 5 pontos do calvinismo. A gente viu na semana passada sobre a depravação total, sobre o primeiro ponto, e hoje a gente vai estar estudando juntos, pensando juntos sobre eleição incondicional. Quando a gente pensa em termos de eleição incondicional, e de certa forma muitas vezes isso pode provocar uma confusão, porque dependendo do nosso nível de conhecimento, até mesmo, por assim dizer, se você fez parte de alguma igreja que não seja originária da Reforma e não tenha como doutrina e como base a Reforma Protestante, a gente vai ver e perceber concepções diferentes em relação à salvação do homem. A gente não vai, digamos assim, entrar nesses méritos mais miúdos, porque a gente precisaria de muito tempo para isso, e a gente precisa utilizar a Bíblia hoje como fonte de fundamento daquilo que a gente vai compartilhar com os irmãos. Afinal, a palavra de Deus, ela é essa base de sustentação, e o texto bíblico revela essa soberania de Deus em relação à escolha da nossa vida, dos seus servos, a quem Ele assim pré-ordenou nos seus decretos, e que se faz revelar por intermédio de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e nos trouxe a graça de sermos salvos por Ele. Então, quando a gente pensa em termos de eleição incondicional, ela pode ser definida, né, como o propósito eterno de Deus, um ato que parte do próprio Deus, na sua soberania, onde Ele, de certa forma, Ele escolhe alguns para serem salvos em Cristo e por meio de Cristo. A palavra de Deus nos diz, em Romanos, né, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, os nossos primeiros pais, eles pecaram diante do Senhor. Deus estabeleceu o limite quando os criou, quando os deixou no Éden, mas aí, por causa da rebeldia do coração dos nossos primeiros pais, eles pecaram contra Deus, e daí então esse pecado ele atingiu toda a raça humana. Portanto, eleição incondicional, se a gente fosse traduzir em miúdos, é um ato do próprio Deus em Cristo e por Cristo. Ou seja, através da obra, da expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos livre acesso à pessoa do nosso Deus, porque quando Deus
olha para nós, ele enxerga esse sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Portanto, pensar em eleição incondicional é um ato soberano de Deus. E a gente, por assim dizer, não tem como fazer nada através das nossas obras, que a gente vai compartilhar um pouco com os irmãos sobre isso, em relação aos sentimentos do nosso coração, aquilo que nós pensamos, fazemos ou somos, porque não havia nada em nós que de alguma forma pudesse agradar o coração de Deus. Para a gente que baseia a nossa fé nesse fundamento reformado, não é? É um ato soberano de Deus e a gente não poderia, de certa forma, fazer alguma coisa para que nós fôssemos salvos. Então, a nossa salvação é Deus quem faz essa escolha. É Deus quem escolhe. E não há nada, mas uma vez reforçando, que a gente faça para agradar o coração de Deus. Porque todos pecaram, todos. Todos são encontrados diante de Deus no mesmo patamar. Então, para que a gente possa relembrar, de certa forma, pontuando aquilo que a gente viu na semana passada, a fé reformada, nós temos reformadores precursores, até mesmo antes de Calvino, como Agostinho, como Zwinglio, mas Calvino, de certa forma, ele foi um grande expoente, não é, da teologia reformada, e em contraposição no pensamento que existiu na época, por um teólogo chamado Jacobus Arminius, que é conhecido também na sua defesa, né, os 5 pontos do arminianismo. Então, Calvino, baseado nas Escrituras Sagradas, ele escreveu, né, para contradizer aquele pensamento, se a gente pudesse resumir, que de alguma forma a salvação do homem era uma escolha do próprio homem e não uma ação soberana de Deus. Então, esses 5 pontos do calvinismo, ele é conhecido pela abreviação das palavras no inglês, né? E a representação, a figura dessa abreviação dessas palavras é a flor da tulipa, que era muito comum na Holanda nessa época e é comum até hoje em dia. E por isso que esses 5 pontos do calvinismo ele é conhecido como tulipe, né, que é a abreviação desses pontos que a gente vai estudar no decorrer dessas quartas-feiras. Então, na semana passada, nós aprendemos sobre a condição do homem, né, que é o primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total. Nós nascemos em pecado, o salmista já dizia, em pecado gerou a minha mãe. Nós estamos num estado de rebeldia diante de Deus e um dos pontos trabalhados acerca da depravação total é mostrar justamente a nossa condição diante de Deus. Nós, pela nossa própria natureza e pela rebeldia do nosso coração, nós não temos condições, né, de nos aproximarmos de Deus, e o homem sem Deus, já dizia o reformador João Calvino, ele age como um animal, né, que não pensa, que não reflete, a não ser uma ação do próprio Deus na sua vida. E hoje a gente vai estar compartilhando com os irmãos, né, sobre a eleição condicional. Pode passar o primeiro slide, Lucas, por gentileza? A primeira coisa que eu quero pontuar com vocês é uma declaração dessa doutrina que foi defendida pelos reformadores, né? Então, a fé reformada, ela sustentou a existência desse decreto divino da parte de Deus. E um decreto, ele precisa ser cumprido. Quando um magistrado, quando a autoridade, ela faz um decreto, uma lei, essa lei precisa ser cumprida. Então, a fé reformada, ela defende, né, essa existência desse decreto divino da parte de Deus, esse decreto eterno, e esse decreto, ele antecede, né, qualquer diferença dos homens e separa a raça humana em 2 partes, e nessas 2 partes, do qual Deus, nesse decreto, ele faz a separação, alguns foram separados para a vida eterna e outros para a morte eterna. Existe somente 2 situações: a gente viver uma eternidade com Deus,
ou uma eternidade sem Deus. E como consequência da queda, do pecado, né, dos nossos primeiros pais, então o nosso coração ele se encontra corrompido e todos nós somos incapazes de desenvolvermos essa salvação. Se não for uma ação do próprio Deus na nossa vida, não tem como a gente alcançar esse mérito que está em Cristo Jesus, através da sua graça que veio até nós, né? Então, todos nós perdemos o direito de usufruirmos dessa misericórdia de Deus em termos salvíficos. Apesar de que a palavra do Senhor nos diz em Jeremias que todos os dias ao amanhecer Deus renova sobre nós as suas misericórdias. E essas misericórdias da parte de Deus é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Mas essa misericórdia, ela se renova todos os dias sobre os bons e os maus, sobre os justos e sobre os injustos, sobre os que agem de maneira honesta, como também sobre os que agem de maneira desonesta. Então essa é a graça comum. Mas quando a gente pensa em termos dessa graça salvífica, dessa misericórdia de Deus, ela somente ali alcançou aqueles a quem Deus escolheu. Então, por causa do nosso pecado, nós somos passivos a sofrer a penalidade por causa da nossa desobediência. Não é assim quando o pai quer corrigir um filho, quando ele desobedece a seu pai, ele faz algo de errado, o pai, com amor, com graça, ele corrige, ele conserta, ele aconselha, ele traz ali a correção. Então, por causa disso, por causa do nosso pecado, né, nós nos encontramos num estado de desobediência e não há um justo sequer, não há aquele que agrade a Deus. Então, em termos assim mais específicos e genéricos, esse é o pensamento da doutrina reformada. Há um teólogo chamado Wayne Grudem, que um excelente teólogo, que ele traz a seguinte definição, né, como essa eleição da parte de Deus. A eleição é um ato de Deus antes da criação, em que ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de qualquer mérito previsto nelas, mas apenas por causa do seu soberano beneplácito. Essas duas palavras são extremamente importantes, né? Soberano. Qual é a ideia do soberano? É um rei que governa sobre todas as coisas. Nas suas mãos está a autoridade máxima, ele governa, ele é soberano, ele tem um poder nas suas mãos. E o beneplácito dessa vontade de Deus, o apóstolo Paulo escreve sobre isso, é que Deus ele faz a sua vontade, em outras palavras, conforme o seu bel prazer. Então ele é soberano nessa sua própria vontade. E embora Grudem ele não use esse termo, né, incondicional, o significado está implícito na definição pelas palavras não por causa de qualquer mérito previsto em mim ou em você. Então, não depende da gente, não tem como a gente resistir à graça de Deus, que é um dos pontos que a gente vai estar estudando também numa quarta-feira, que é a graça irresistível. Quando essa graça alcança o pecador, não tem como ele resistir a esse convite da graça da parte do Senhor. Então, a eleição ela não está condicionada, né, a qualquer presciência, mas simplesmente por causa do próprio prazer de Deus. É aquela ideia que se contrapõe à defesa da escolha de Deus, ou seja, como Deus ele tinha presciência e sabia que a gente iria aceitar ele, então Deus nos escolheu. E um dos pontos justamente defendido pela eleição condicional é um contraponto àquilo que eu acabei de afirmar. Deus não nos escolhe por causa da sua presciência. Eu vou escolher ali para ser salvo o pastor Wendel porque ele é bonzinho, eu vou escolher ali qualquer irmão que esteja sentado no banco porque ele é bonzinho, ele passou um tempo rebelde, mas agora ele está fazendo tudo certinho e por causa disso eu vou escolhê-lo para ser salvo. Não é essa a ideia, não está baseado nessa presciência, embora Deus
conhece, né, todos aqueles a quem Ele criou. Tudo tranquilo? Vamos caminhar então juntos. A nossa confissão de fé, a Confissão de Fé de Westminster, né, que é um dos documentos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi escrita pelos reformadores, não é? E a Confissão de Fé do Westminster, no 3º capítulo, que fala desses decretos eternos de Deus, ele diz o seguinte no capítulo 3, de maneira resumida, porque esse capítulo é bastante longo e a gente precisa ter um tempo para a gente abrir as Escrituras mesmo, para a gente fazer leitura da palavra. Diz o seguinte, o capítulo 3: pelo decreto de Deus e para manifestação da sua glória, alguns homens, e a gente vai ver isso também, e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Como assim, pastor? Que Deus é esse? Será que esse Deus é justo? Como é que Deus escolhe uns para a vida eterna e escolhe outros para a morte eterna? E muitas vezes eu costumo dizer, né, e tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte: se você entender esse ato da soberania de Deus, de entender, por exemplo, a predestinação, é porque você não entendeu. E se você não entendeu, se você não entende, você está num bom caminho. Porque se a gente for partir do pressuposto daquilo que a gente entende, querendo ou não, vai estar implícito nesse julgamento que a gente faz das pessoas, de serem justas ou não para receberem a salvação, os nossos conceitos, a nossa visão, os nossos valores, sim ou não? É por isso que os magistrados, eles julgam diferentemente um do outro, na interpretação da lei, porque, de certa forma, isso está ligado muito na sua cosmovisão, embora a lei é o norte para que seja seguido. Então, se a gente for pensar dessa maneira, em termos de justiça, querendo ou não, vai estar ali implícito os nossos sentimentos, as nossas emoções. E, por exemplo, na nossa teologia, né, Deus, ele age diferente da gente. Quando a gente está irado, por exemplo, com alguém, com raiva, a gente muitas vezes diz coisas sem pensar, não é verdade? Que machuca. Mas Deus, na sua soberania, né, e nesses atributos que Ele transfere da sua imagem e semelhança para a gente, a capacidade de ser misericordioso, de se irar, de amar, a gente não consegue, digamos assim, administrar esses sentimentos nossos, vai muito da emoção. Mas Deus, quando Ele, por exemplo, age com ira, mas Ele age com misericórdia, com graça, com amor. Ou seja, são atributos comunicáveis, Deus transfere para a gente. Mas há os atributos incomunicáveis de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. A gente não tem poder de fazer todas as coisas. A gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esses não, Deus não comunica. Só pertence, é inerente à sua pessoa. Então, por esse decreto da parte de Deus, e os reformadores, a palavra de Deus nos dá esse indicativo, e a gente vai ver na nossa conclusão, Deus o fez para o louvor da sua glória. Então, Ele separou ali alguns homens e anjos que foram predestinados para a vida eterna e outros para a morte eterna. Caminhando mais um pouco, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. A gente vai utilizar bastante a Bíblia para que a gente possa fundamentar o que é a Escritura, o que é a Palavra de Deus fala acerca disso. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3,
Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu como? Em Cristo, né? Nele, diz o versículo 4. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante Ele e em amor, ou seja, Deus nos escolheu, verso 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E veja o versículo 6, com que propósito Deus nos escolheu? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado aí na sua Bíblia está com letra maiúscula, não é? Está se referindo a Jesus. Então perceba, Deus, o Pai nosso, o soberano Senhor, pelo seu bel prazer, pela sua vontade, por intermédio de Cristo, Ele nos escolheu no próprio Cristo. Antes da fundação do mundo, antes de que todas as coisas viessem a acontecer, Deus Ele nos escolheu. Como a gente entender isso? Não tem como entender. Isso faz nos lembrar um texto que a gente vai ver até um pouco mais à frente, em Romanos capítulo 11, quando Paulo começa, a partir do capítulo 5, expor ali a doutrina da salvação, mostrando que não há diferença entre judeu, grego, bárbaro, gentil. E Paulo começa a ser confrontado com a sua realidade. Tem um momento que ele não entende, porque ele era um perseguidor do evangelho, ele passa a ser perseguido, e Paulo, sem compreender, ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento, quão insondáveis o teu juízo, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É Paulo querendo entender. Esse texto eu acho tremendo, né? Porque ele foi salvo nessa ação do próprio Deus em relação à sua vida. Então, Deus Ele nos escolheu, Ele nos predestinou em Cristo Jesus, né, para o louvor da sua glória. Veja ainda o verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, Deus, por intermédio de Jesus, Ele derramou de forma abundante sobre nós, não é, a sua graça que nos alcançou, e ainda diz o verso 9, né, o ministério de sua vontade, segundo, mais uma vez, o seu beneplácito. Então, é um ato do próprio Deus. A gente não tem participação nesse ato. Ainda em Romanos capítulo 8, volte aí algumas páginas da sua Bíblia, vamos lá em Romanos capítulo 8, para que o próprio texto fale conosco. Romanos capítulo 8, os versos 29 e 30. Vamos a partir do verso 28, que é um texto que a gente conhece bem, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, são chamados segundo o propósito de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então perceba,
perceba aqui a logicidade, né? Deus escolhe, Deus chama. Mas para que esse homem obtivesse, nessa escolha de Deus, a salvação, primeiramente, ele precisou o quê? Ser justificado. E quem é que nos justifica? Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Então nós somos justificados, é um ato de justiça de Deus em que nenhum de nós teria condições de cumprir na sua totalidade, né? Então, Deus, Ele nos chama, Ele nos justificou por intermédio de Jesus. E também, através dessa justificação, Ele também nos glorificou, né? Que é o nosso, digamos assim, o nosso último estado, a nossa última condição de morada para com Deus. Então a gente percebe nas Escrituras, e tanto Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, como aqui a igreja de Roma, né, esse ato do próprio Deus em relação ao seu chamado para conosco. Perceba também ainda, no capítulo 8, nós já vimos aqui o versículo 9 e 30, quando Paulo se refere a esse texto, a gente vê que Paulo está falando no passado, ou seja, foi um ato passado de Deus. Mas esse ato que foi no passado, pode passar o próximo slide, Lucas? Esse versículo que for escrito no passado, né, porque o propósito de Deus, quando Ele toma essa atitude, é executado, digamos assim. Armando, vamos fazer o seguinte, porque quem está em casa não vai ouvir sua pergunta. Aí, guarda a pergunta, porque no final a gente tira as dúvidas dos irmãos, pode ser? Os irmãos concordam? Porque quem está em casa não vai ouvir, tá joia? Então, eu acho que se a gente fizer assim, fica melhor. Pode ser? Então, veja bem, Romanos 8, 29, né, então, o versículo aí está no passado, né, porque Deus, mesmo tendo essa ação que fora no passado, né, antes da fundação do mundo, Ele executou instantaneamente, através desse ato dele, de fazer cumprir em relação à sua soberania e esse chamado. Ou seja, o verso 9 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, e também nos predestinou. Veja como essa ideia se complementa também. Veja o capítulo 9, a partir do versículo 11, que a gente vai ver aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo se relacionando a exemplos do Antigo Testamento, onde essa escolha de Deus, essa soberania de Deus também se revela, né, no povo da aliança, povo que Deus chamou, que também nós somos esse mesmo povo da aliança. No capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 6, né, se você observar aí no subtítulo, aí no título, a partir dessa perícope do versículo 6, a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Veja a partir do verso 11 assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. A gente vê aqui dois personagens, o apóstolo Paulo se referindo a eles, né? A gente vê ainda do versículo 6 ao versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, ou seja, pelo fato, digamos assim, aquele pensamento, não, todo israelita será salvo, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesses textos, especificamente aqui, estou me referindo ao versículo 7, não pelo fato de serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Né? E a gente percebe essa preservação da linhagem messiânica, né? Em Abraão, Isaque, Jacó, até chegar na pessoa bendita do nosso Jesus. Então, ou seja, é um ato soberano de Deus. Eu amei um, mas aborreci o outro. Ou seja,
Não tem como a gente, por mais que queira compreender, a gente perceber isso, né? Porque Deus em sua soberania, mesmo os conhecendo, mas amou um e rejeitou o outro. Quando a gente pensa também na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí eu quero que você abra o Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, perceba que esse capítulo 15 do Evangelho de João, ele é muito conhecido nosso. Começa com aquele primeiro versículo, logo o texto dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Veja especificamente, a partir do verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Perceba aqui, né? Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então perceba que é um dos pontos que a gente vai refletir na nossa conclusão, que quando Deus chama, Deus separa um povo para si. Qual é o propósito dele? Para que esse povo vá. E esse povo indo, ele o chama, designa esse povo para que esse povo vá, e ele indo para que eles deem frutos. E para que esse fruto, ao mesmo tempo, ele permaneça, porque tudo aquilo que pedires ao Pai, Ele vos concederá. Então a gente percebe aqui que existe um propósito de Deus. Deus separa para si um povo, como separou o povo de Israel no passado, para que eles fossem luz às nações dos povos. Então a gente pode se alegrar e se sentir privilegiado, que nós somos escolhidos por Deus, para que a sua graça se manifeste através de nós, através da pregação da palavra, aqueles ainda que a graça de Deus não se manifestou a ele. Porque Deus escolhe, mas ao mesmo tempo Ele estabelece os meios. Diz a palavra de Deus que os anjos, eles desejaram fazer isso, mas Deus só concedeu ao seu povo pregar o Evangelho. E se a gente não clamar, as pedras vão clamar. Então Deus estabelece, né? Deus chama, Deus separa, mas Ele estabelece os meios. E talvez alguém possa ter um pensamento equivocado, né, nos nossos dias, e que foi no decorrer da história, que, digamos assim, eram chamados de hipercalvinistas. Então quem diz assim: não, se Deus me elegeu incondicionalmente, se Deus me escolheu, então se Deus escolheu aqueles que vão ser salvos, então o que adianta eu pregar? Não é? Porque se ele é salvo, então em algum momento da sua vida essa salvação vai se manifestar. Mas Deus estabelece os meios. A fé vem pelo e ouvir a palavra do Senhor. Não compete a nós pensarmos se a nossa evangelização ela foi eficaz no sentido de que ganhamos alguém, muitas vezes a gente fala, ganhamos alguém para Jesus. Porque a gente prega, mas o convencer é do Espírito Santo. É uma ação soberana de Deus. E que, querendo ou não, quando essa graça se manifesta ao eleito, não tem como ele resistir. Como falei, é um dos pontos que a gente vai estudar também com os irmãos. Então, nós percebemos aqui Jesus, né, no Evangelho de João, e João retrata bem isso, né, está se referindo, né, ao seu povo. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Mas também o próprio texto, nesse contexto, diz que, por exemplo, os gentios são essa videira, né, enxertada,
são essas folhas da parreira enxertadas na videira que é Jesus. O Senhor veio para os seus o negaram. Por exemplo, Deus levanta aí o apóstolo Pedro, né, para ter um ministério mais específico com os judeus, mas também levanta o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, para que a sua palavra seja manifesta, não é? Então, nós percebemos aqui nesse texto, né, nas Escrituras Sagradas, o próprio Senhor Jesus declarando de maneira explícita para os seus discípulos que foi Ele quem os escolheu e não fomos nós quem os escolhemos. Tudo tranquilo? Podemos caminhar mais um pouco? Veja Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mais uma vez, relembrando, no capítulo 1 de Romanos, Paulo mostra a condição do homem sem Deus, por causa da rebeldia do seu coração, né? Deus os entregou a uma condição, né, de serem reprováveis diante dele. Depois você pode até relembrar esse texto do capítulo 1. E aqui na Epístola aos Romanos, essa epístola tão rica, Calvino já dizia, se nós tivéssemos apenas a Epístola aos Romanos, ela seria suficiente para doutrinar, né, a igreja de maneira sadia. Quando chega no capítulo 4, né, ele começa a falar de Abraão, que Abraão também ele foi justificado pela fé, ou seja, a graça de Deus se manifesta também no Antigo Testamento. Especificamente o capítulo 5, Paulo começa a trabalhar a doutrina da salvação. Ele começa a expor o que é a salvação. Tem esse versículo primeiro que a gente tanto conhece, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor. Eu queria que nós lêssemos esse texto. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Não é assim? Você daria sua vida por um assassino que tirou a vida do seu filho? E não foi isso que a gente fez, de certa forma? Os nossos pecados foram colocados sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina você perdoar alguém, nesse exemplo que eu acabei de dizer, um bandido, um assassino que fez algum mal a você. É difícil. Seria mais fácil morrer por alguém que julgamos ser bom. Mas o texto diz, né, que Cristo ele nos amou quando ainda nós éramos ímpios. A sua graça se manifestou na nossa condição de ímpios. E ele também morreu ainda por nós, sendo pecadores. É aí onde está, né, o fascínio, a coisa tão maravilhosa de saber e entender essa obra de Cristo na cruz do Calvário. A nossa condição de pecadores, o Senhor Deus nos amou, nos escolheu, mesmo nós estamos nessa condição de rebeldia. Então, o amor de Deus ele foi estendido a nós, não porque nós éramos bons, mas esse amor se estendeu, né, mesmo nós sendo maus, pecadores, estando num estado de rebeldia
diante do Senhor. Eu gosto muito de alguns versículos na Bíblia, quando especificamente a partir desse versículo 8, né? Mas Deus, ou seja, onde entra a intervenção de Deus. Perceba aqui no versículo 8, né? A gente viu o versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo poder alguém se anime a morrer. Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Essa era a nossa condição, mas nesse ato soberano do próprio Deus, nós ainda nem existíamos, mas a sua morte ali, ela nos alcançou pelo favor, pela graça de Deus. Ainda nas Escrituras, veja o Salmo 65, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 65, verso 4, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Perceba aqui esse salmo de Davi, né? Está falando para a gente aqui da realidade do templo, da adoração, onde Deus revelava a sua glória, e o privilégio que esses irmãos tinham de se reunir no templo. Mas percebam que a ação de Deus que antecede, que o salmista está dizendo, é a escolha do próprio Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele a quem tu escolhes e aproxima de ti. Não é o contrário, bem-aventurado é aquele que escolhe a Deus. Não é Deus que nos escolhe. Aí você pode pensar assim, sim, pastor, mas de repente uma pessoa que a gente vê que era um servo do Senhor e de repente se afastou da sua presença, não serve mais a Deus, está numa condição de total e plena rebeldia diante do Senhor. Nós podemos utilizar também o mesmo pensamento em princípio na parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, o moço chegou para o pai e disse, me dá tudo que é meu, que eu vou viver a minha vida de maneira dissoluta. Mas quando a consciência do pecado se manifesta a ele, a graça, qual é a primeira coisa que ele diz? Pequei contra os céus, pequei contra meu pai, eu vou voltar lá para casa. Quem sabe ele me recebe como um empregado dele. Qual é a ação do pai? Corre ao encontro dele, abraça, beija. E muitas vezes é assim, né? Enquanto o arrependimento do homem anda, o nosso arrependimento, a graça de Deus vai ao nosso encontro, se manifesta. Mas é uma ação do próprio Deus, a consciência do pecado. E o salmista está dizendo aqui, Senhor, feliz é aquele quem tu escolhes, que tu chama, que se aproxima de ti por esse teu chamado e tem um privilégio ali de se reunir no templo, nos atos do Senhor, na presença do nosso Deus. Então a gente percebe, né, nesses textos, próprias epístolas escritas por Paulo, o próprio Jesus mostrando para a gente, nessa escolha do próprio Deus para conosco. Nós vemos no Antigo Testamento, né? E também eu quero lembrar com você, abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, mais um exemplo para a gente relembrar dessa escolha de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, dos versos 15 ao verso 18, quando Elias estava ali no Monte Horebe, capítulo 19, a partir do verso 15, disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi,
ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, a toda a boca que não o beijou. Então perceba aqui, através do profeta, o Senhor falando ali ao seu povo, corrigindo e ao mesmo tempo trazendo para eles, mostrando que Deus sempre conta com remanescentes, independentemente da condição de rebeldia do homem. Existiam ali 7.000 que eles não se dobraram, que não negociaram, não colocaram na balança de negociação a sua vida para com Deus, ou a sua adoração ao Deus de Israel. E é sempre assim na história, A gente estudou, algum tempo atrás, o livro de Neemias, Deus ali levantando Neemias para restaurar o templo, e Deus ali sempre levantou um remanescente fiel, aquele que não negocia a sua vida com o Senhor, mas anda ali em passos largos, para que a vontade de Deus seja manifesta, e eles não se curvam, se porventura for, perdem a própria vida. Então, a gente percebe, que nesse tempo aqui de completa e total apostasia diante do Senhor, como é também em toda a história da igreja, não é diferente dos nossos dias. Muitos, quem sabe, que nós conhecemos, que conviveram conosco, hoje apostataram da fé, mas Deus ali sempre separa um povo para si. Então esse princípio de eleição fez a diferença nessa época, na humanidade também. Deus sempre levanta remanescentes que não negociarão a sua vida de santidade para com o Senhor. Ainda também, pensando agora, naquilo que a gente leu, até mesmo na declaração da Confissão de Fé de Westminster, que não somente Deus separou para si os eleitos, como também a anjos. Segunda Epístola de Pedro, abra sua Bíblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Veja o alerta que Pedro traz para a igreja do seu tempo, da sua época. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então o que é que Pedro está dizendo aqui? Não é? Deus ele não poupou anjos. Lucifer, o anjo de luz, quando ele caiu, levou consigo um terço. Então há anjos caídos, anjos que se rebelaram contra o Senhor e sofreram a justa punição por causa da sua rebeldia. Então Deus não os poupou. Deus não poupou também o mundo antigo, quando a justiça de Deus se revela ali por intermédio do dilúvio. Mas Deus separou quem? Noé, a sua família. Escolheu Noé e a sua família. E a palavra de Deus nos dá a ideia de que até as marteladas que Noé dava na construção lá
da arca se via como anúncio, como juízo de Deus para o povo. Então, assim, fiz questão de a gente pensar nesses textos, mostrando na palavra de Deus. Tem outros textos, esse material vai ser disponibilizado. Pode passar o próximo slide. A gente não vai ler, mas pode passar, Lucas, próximo slide. Texto aí de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Mateus, capítulo 24, verso 24, que surgiriam falsos profetas que, se possível, enganariam até os eleitos de Deus escolhidos. Mateus 24, 31, Marcos também, que Deus escolheu, né, o seu povo e preservou da destruição aqueles a quem a graça se manifestou, como o texto de também Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Romanos capítulo 11, verso 17, né? Aqueles que de certa forma Deus endurece o coração, como outros também que a graça se manifesta e o coração se torna quebrantado. Então, a gente percebe, né, na palavra de Deus, nós encontramos base suficiente para percebermos que essa eleição da parte de Deus é um ato dele para conosco. Vamos caminhar mais um pouquinho, a hora se avança, mas a gente já está concluindo, né? Tiago, no capítulo 2, nos versos de 14 a 18, não precisa você abrir a sua Bíblia, mas eu vou trazer um resumo para você. É aquilo que nós falamos no início. O próprio Calvino, ele teve uma certa dificuldade de ter uma compreensão, né, quando Tiago escreveu acerca da fé e obras. Mostra-me tua obra sem fé, que com a minha fé eu te mostrarei as minhas obras. É aquilo que eu falei, né? A gente não é salvo por intermédio das nossas obras, daquilo que a gente possa fazer de bom. E esse é um dos pontos de defesa dessa doutrina da eleição, né? A fé e as obras são os frutos e a prova, mas não a base da nossa eleição. Porque aquele que é nascido de novo, naturalmente ele pratica boas obras. Ele está sendo santificado. Ele já foi justificado, é um ato instantâneo da parte de Deus. Mas ele está sendo santificado. Aquele que for santo, se santifique mais ainda. É por isso que Paulo fala também da perseverança dos santos. Eles perseverarão até o fim. E quando a gente pensa, né, na predestinação, em geral, nem a eleição daqueles que devem ser salvos, são baseados na previsão daquilo que Deus viu que a gente ia fazer de bom. Só reforçando aquela mesma ideia desse ato soberano de Deus. Muitas vezes quando a gente conhece alguém e naturalmente alguém diz assim, né, talvez que não tenha um conhecimento da palavra de Deus, não, mas fulano era uma boa pessoa, ele era um bom pai, era um bom filho, era um bom esposo, um homem honesto, correto, digno, e você está se despedindo naquela cerimônia fúnebre, e alguém diz assim, que Deus o tenha em bom lugar, como se fosse os méritos pessoais que o levassem à salvação. Então não é por obras, mas aquele que é nascido de novo, aquele que é eleito, que foi escolhido por Deus, naturalmente ele é levado a fazer boas obras, em todos os sentidos, né? Seja sermos generosos uns com os outros e também cumprirmos aquilo que a palavra de Deus estabelece no nosso proceder. Aquele que é nascido de novo, ele luta contra as obras da carne e ele vai em busca do fruto do Espírito. Paulo escreve lá aos Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 22, né? Esse fruto que a gente a cada dia está sendo aperfeiçoado no Senhor. Ou seja, a gente demonstra frutos de arrependimento por intermédio dessa obra da parte de Deus para com a nossa vida. Então, a gente pensa também, né? Será que Deus ele é justo pelo fato dele escolher alguns e ignorar outros para a salvação? E aí eu relembro aqueles dois textos que eu citei no início, né? Pode passar o próximo slide, que é Romanos capítulo 3,
Abra lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3. Veja o verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E ainda no capítulo 6, né, o verso 23, esse texto que nós conhecemos bem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é o que Paulo diz, olha, vocês agora estão livres do pecado. O pecado não domina mais vocês. Então, Deus, na sua atitude soberana e perfeita, Ele demonstra essa sua justiça, não baseado naquilo que nós somos, mas nessa atitude soberana de nos separar para o louvor da sua glória, para que a gente possa cumprir os desígnios de Deus até quando Ele nos chamar diante da sua presença. E eu queria concluir, irmãos, para que a gente pensasse, que benefícios a gente pode usufruir na eleição incondicional. A primeira coisa, irmãos, que o entendimento que nós fomos escolhidos por Deus, ele gera no nosso coração uma atitude de humildade, de quebrantamento diante do Senhor. Nós não somos levados a acharmos que seremos salvos porque fazemos as coisas, porque executamos muitas coisas no serviço cristão, e às vezes nos orgulhamos de nós mesmos por aquilo que a gente faz, mas a gente é levado a esse sentimento, de humildade, porque primeiramente não foi por nós, mas foi a graça de Deus que se manifestou. Graça é favor imerecido, a gente não merecia. Nunca me esqueço, já citei isso aqui alguma vez, a oração de uma tia que eu amava muito, ela agradecendo a Deus pelo gozo, pela alegria da salvação. E não existe prazer maior de a gente saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Senhor, obrigado pelo gozo, pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Então, a eleição provoca esse sentimento na gente. Não somente isso, mas a eleição, ela produz no nosso coração um sentimento de amor, de gratidão, porque Deus nos salvou. Nós não somos mais entregues ao léu, não estamos aí numa condição de sermos afastados da sua presença para sempre, muito pelo contrário, o filho que ama o pai quer estar perto do pai. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto de alguém, mesmo que por vezes na rebeldia do nosso coração, do nosso amor imperfeito, mas quando a gente cai em si, a gente pede perdão, a gente se quebranta, e não é diferente também nesse sentimento, desse ato de Deus para conosco, do desejo que a gente tem de estar perto dEle, usufruindo do privilégio de sermos chamados seus filhos. Mas também a eleição, ela provoca em nós um sentimento de adoração. E aí eu lembro aquele texto que eu citei lá de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Paulo não entendeu. Não tem como eu entender o pensamento de Deus. Mas é graça dele que se manifestou, que me chamou, E isso nos leva a uma profunda adoração diante do Senhor. Mas também a gente pode extrair como lição para a nossa vida, a gente saber que foi eleito, escolhido pelo Senhor, o destemor e o encorajamento para que a gente, como foi alcançado por intermédio da pregação da palavra, a gente possa pregar a palavra a outras pessoas, porque é um meio pelo qual Deus estabelece para que a salvação alcance aos perdidos. Não é isso que a gente percebe lá na grande comissão, Mateus no capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos, e através dessa pregação
os seus ouvidos são aguçados para ouvir a mensagem do Evangelho e serem transformados, tirados de um lamaçal e transportados para o reino do Filho do seu amor, nosso Senhor Jesus Cristo. E também o privilégio que a gente tem, essa certeza da salvação em Cristo Jesus. A gente não fica naquela inconstância, não, hoje eu estou salvo, pequei contra o Senhor, fiz isso, perdi minha salvação. Ganho hoje, perco amanhã. Não. Nós somos salvos pelo ato, pela justificação por intermédio de Jesus, mas aquele que é salvo, ele tem prazer em obedecer ao seu Pai e andar segundo os seus caminhos. Portanto, que o Senhor fortaleça a nossa vida, a nossa fé, e que a cada dia a gente possa ter essa consciência, que não é por nós, mas é pelo infinito favor de Deus que se revelou a nós, pela sua graça que nos alcançou e nos trouxe para sermos chamados filhos de Deus. Amém? Amando? Mateus 22. Isso. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, verso 14. Ele está falando aqui de uma parábola, a parábola das bodas. As bodas nos lembra casamento. Eu não sei se você lembra também de uma outra parábola que nós estudamos aqui, não me lembro agora o nome da parábola, mas é aquele rei que vai casar o filho, e ele chama os convidados, e os convidados não vêm para o casamento. E qual a orientação ali na parábola? Sai pelas ruas e chama aqueles mais humildes, os mais pobres, mesmo que eles não tenham roupas, veste-os de vestiduras brancas para que eles possam participar do banquete. Ou seja, muitos são chamados, a graça de Deus se manifesta, mas poucos são escolhidos. Ou seja, o chamado de Deus, a pregação que você faz, canta através de um louvor, a mensagem do Evangelho que está sendo pregada, ou seja, não é para o convite do arrependimento, mas só irão aqueles que forem alcançados e transformados pelo convencimento do Espírito Santo, pela escolha soberana de Deus. É essa a ideia. Não sei se me deu para explicar. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor nesse momento e depois a gente vai estar participando juntos no momento ali de comunhão, tomando juntos uma sopa. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos por esta noite estarmos reunidos aqui, ó Pai, para adorarmos o Teu nome, para aprendermos mais da Tua palavra. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que através da nossa vida a Tua palavra seja anunciada e que os eleitos, ó Deus, possam ser chamados, ó Pai, a Tua salvação, ó Deus, se manifeste a eles como um dia se manifestou a nós. Senhor, nós te agradecemos porque quando Tu olhas para nós, não há mérito algum em nós, a não ser os méritos de Cristo na cruz do Calvário, que nos purificou, ó Deus, de toda injustiça, que nos justificou, ó Deus, e nos declarou justos diante do Pai. Obrigado pela Tua igreja reunida nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento juntos de comunhão, onde nós tomaremos uma refeição juntos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.